Oi! Hoje eu vou falar sobre o medo. Como que você lida com o medo? Quais são esses medos? Medo de altura, medo de avião, medo de algum animal? E como fica o teu corpo diante desse medo? Eu vou falar um pouquinho sobre o medo e depois eu vou passar um exercício, uma dica pra gente fazer em casa. A gente tem a tendência de crucificar o medo, né? Como sendo algo ruim. Não, que esse medo eu quero que ele vá embora, que ele saia, que ele se afaste. Mas na verdade, o medo, ele é muito positivo também, né? Por exemplo, se eu não tenho medo ao atravessar a rua, eu atravesso sem olhar e pode um carro, né, me atropelar. Agora, se eu tenho muito medo, o medo é gigante, eu chego lá na calçada e me paraliso e não consigo dar esse passo de atravessar a rua. Então, qual é essa medida? Sim, ele é importante, mas se ele é demais, paralisa. Se é de menos, eu fico sem limites. O que acontece normalmente é que diante de uma situação de medo, a gente acessa uma memória que está gravada em nós de uma outra situação que foi vivida no passado, que às vezes a gente nem tem consciência. E a nossa reação hoje, ela é gigante diante de uma situação que nem era para ter tanta reação assim. Vocês já passaram por isso? Então, eu me paraliso diante de uma barata, mas, será que é pra tanto, sabe? E isso acontece porque são outras situações que vêm junto e inconscientemente o nosso corpo reage como se fosse aquela situação primeira, que é grande, ou pela soma dessas várias situações. Então, é normal que isso aconteça, você não tá ficando louca, é uma reação do corpo. Por isso a importância da gente lidar com essas memórias e ir liberando elas aos poucos, para que a reação hoje seja de uma maneira real, com o tamanho real desse medo de hoje, não um medo de uma situação anterior. Então, como lidar com esse medo? Eu vou passar assim aqui uma dica que é simples, mas que, claro, depende do tamanho do seu medo, do que for. É bem importante que isso seja acompanhado de um profissional. Mas aqui você pode pegar isso e experimentar com medos menores, para que quando chega num medo maior, você consiga lidar, tá? Cada um vai sentir qual é a medida disso. Vamos lá? Então, assim, como eu falei, quando a gente acessa esse medão e a gente tá lá no passado, então vamos voltar pro presente. Primeiro de tudo é sentir o corpo. Como que tá meu corpo aqui agora? O que eu tô sentindo? Como estão os meus ombros? Como tá a minha respiração? Minha cabeça, os meus quadris, como estão os pés? Bem importante que esteja com os pés no chão antes de iniciar esse exercício. Ótimo. Então fiz um tchum-tchum de como eu tô agora. E aí sim, eu vou experimentar olhar para esse medo. Então eu experimento assim imaginar o medo aqui. Eu tô assim colocando próximo, mas você pode colocar uma distância, coloca lá na parede. Encontra uma distância em que seja confortável olhar para o medo. E aí você vai se relacionar com essa imagem que você está olhando aqui, não com a memória do medo, certo? Então essa imagem, olhe lá, com curiosidade. O que eu
tô vendo aqui? É o medo. E vai percebendo o que acontece no teu corpo, mapeando isso que está acontecendo. Então, no primeiro momento, pode ser que venha uma tensãozinha, aí vai reconhecendo, como que dizendo um sim para esse medo, e o meu corpo já vai se acalmando. Cada um tem seu ritmo, seu tempo. E experimentando falar, tô te vendo, agora eu tô te vendo. E é curioso porque o medo gosta de ser visto, sabe? Quase como uma criança mimada que fica esperneando. A hora que você dá atenção, assim, dá um... ela se acalma. E isso pode acontecer aqui. Quando eu olho, parece que ele ganha um espaço, um lugar, e ele se acalma. E, normalmente, ele vai voltando para um tamanho real dele. Só que é bem importante que faça o exercício sem pensar nisso, sabe? Sem pensar que vai mudar, que eu quero que ele vá embora. Se eu falo pra ele, sai daqui, vai embora, eu não te quero. Olha o tamanho que ele fica, experimenta fazer. Ele cresce. Ele cresce. Então, tô te vendo. E eu sei que você é importante pra mim. No momento certo, eu vou precisar desse medo. Sim. Ele me ajuda a dar limites, a ter limites. Percebe? É bem importante que a gente faça o exercício para sentir. Senão, fica muito mental e a gente não consegue entender isso. Então, esse é o meu convite, que experimente olhar para ele, de preferência antes de entrar em contato com uma situação, ou depois que já tenha entrado em contato, e experimenta com coisinhas pequenininhas, sabe? Pega um tema, experimenta e depois vai aumentando para as maiores. Se faz sentido para você, se isso te ajuda de alguma maneira, encaminha para alguém que possa ser beneficiado também, para alguém que tenha um medinho. Todo mundo tem, né? Se você experimentou esse exercício, esse movimento, me conta como foi tua experiência. É bem importante essa troca, porque é algo muito novo também. E eu sabendo que isso tá apoiando de alguma maneira, vai me dar força para seguir. Ou sabendo que foi esquisito, foi difícil, posso também usar outras ferramentas que apoiem de uma maneira melhor. Para quem quer se aprofundar um pouco mais, para quem tem uma questão que é um pouco mais intensa, eu faço atendimentos online, então a gente pode se encontrar aí nesse mundo da internet. Ou eu atendo em São José do Rio Pardo e São Paulo, e posso indicar alguns colegas que estejam por aí mais perto de você, da sua cidade. Então, eu me coloco à disposição, pode mandar mensagem, mandar um WhatsApp, a gente segue se falando. Gratidão.